Se ele não tivesse vindo, não haveria salvação para nós. Mas o Senhor nos escolheu. E o que nós fazemos? Nós escolhemos ele de volta? Eu oro ao Senhor para que a escolha que eu fiz, que foi ele, servir ele, por todas as coisas que eu já passei, por os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, os caminhos tortos que eu tenho, que isso não me leve à condenação, porque eu acredito na salvação que ele tem para mim. E você também pode fazer essa escolha, a escolha que vai salvar a sua vida. Irmãos, não se enganem, o mundo está acabando. Ele não vai acabar assim, não vai chegar o alerta que chegou ontem pela primeira vez no meu celular, um alerta de catástrofe. Jesus não vai mandar esse alerta no seu celular, porque ele está falando há muito tempo que isso vai acontecer, e que uma hora ele vai vir, e a escolha depende de você. Você faz a escolha para a sua salvação acontecer. Deus já te escolheu. Falta só saber se você escolheu Jesus. Eu espero, eu acredito, porque eu quero congregar com todos na glória do Pai. Eu quero estar lá, eu quero sorrir com todos, eu quero abraçar as irmãs que fazem aniversário em janeiro, só tem bênção fazendo aniversário em janeiro, entendeu? Eu quero sorrir com vocês, eu quero estar lá cantando com o Senhor, e eu quero estar lá cantando com vocês. Então, que vocês possam ter certeza da sua escolha, porque nós aqui viemos para adorar e honrar a Deus, e é isso que nós vamos fazer agora. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus Cristo. Essa música fala que nós nunca saberemos o preço que o Senhor pagou na cruz. Na verdade, o sentido é de que você nunca vai sentir esse preço, porque Ele sabe o preço. A gente entende o preço, mas nós não sentimos esse preço, porque Cristo já pagou o preço. Por isso que essa salvação é nosso Senhor te deu. Agarra ela com você, porque o preço dela já foi pago. E o Senhor veio para te resgatar, para te dar aquilo que você precisa. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Amém. Eu quero ler com você um texto bíblico de João, capítulo 4. O texto que fala sobre essa canção que nós acabamos de cantar. Eu quero convidar você para que a gente possa refletir hoje sobre a igreja. E a igreja e a sua missão no mundo tem tudo a ver com esse texto de João capítulo 4, verso 27 ao 38, tem tudo a ver com essa música. Toda vez que eu me deparo com João capítulo 4, do encontro de Jesus com a mulher samaritana, e somado à letra dessa música, me transporta para aquele poço, me transporta para aquele dia ensolarado, aquele dia quente, em que Jesus está à beira daquele poço em Samaria, poço que Jacó tinha cavado séculos antes, para matar a sede das ovelhas do seu pasto. E agora o Rei dos Céus vem até aquele lugar para encontrar uma mulher com sede. Sede não de água barrenta, mas sede de água viva. Água que sacia a sede eterna do ser humano. Eu me transporto para aquele lugar, para aquele poço, onde Jesus está ali. E essa letra dessa música poeticamente retrata o que provavelmente aconteceu no coração daquela mulher depois de ter aquele encontro com Cristo. Tu és a fonte de água viva. Tu és aquele por quem a minha alma tanto esperou, tanto desejou. E eu me lembro de um salmo de Davi, que Davi diz: a minha alma espera por ti, como a corça suspira pelas correntes das águas. Querido irmão, deixa eu desafiar o seu coração. Deixa eu desafiar o seu coração a ter sede de Deus, a ter sede dEle, da presença dEle, a beber do Senhor. Deus coloque sede no seu coração, porque a fonte da água viva Ele já providenciou. E às vezes eu penso que nós estamos vivendo uma vida, podemos viver uma vida tão corrida, a ponto do nosso coração se tornar seco, sem desejo por águas. E eu faço uma pergunta para você, para a gente começar o nosso sermão. Você tem sede de Deus? Você tem sede da presença dEle? Se não tem, seja honesto com você mesmo. Chegue na sua casa depois e faz aquilo que a gente falou aqui na escola bíblica. Entra para o seu quarto e fecha a porta e diz: Senhor,
eu tenho vivido um deserto no meu coração. Senhor, eu não tenho sentido a sua falta. Senhor, eu não tenho sentido falta do Senhor, mas o meu coração está seco. Eu preciso de um sopro da sua graça. Eu preciso de uma chuva da sua presença no meu coração. E deixa o Espírito Santo visitar você, encher o seu coração da presença suave, tranquila, bela e poderosa de Deus. João 4, 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: mestre, coma alguma coisa. Ele respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que se ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia quanto o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Amém? Podem assentar-se, por favor. Meus irmãos, nós estamos hoje, especificamente, nós mudamos um pouco o nosso sermão, nós nos desviamos da nossa série, e eu quero falar sobre um povo que vive a missão no mundo. 24 de janeiro, ontem, foi aniversário da Igreja Adventista da Promessa. 93 anos. 93 anos. Não são 93 meses, nem 93 dias, nem 93 semanas, são 93 anos. E eu gostaria de falar sobre esse tema: um povo que vive a missão no mundo. E eu quero falar um pouco sobre a igreja de modo geral e concluir falando um pouco sobre a Igreja Adventista da Promessa. A igreja, em sua essência, não é apenas um lugar onde nós nos reunimos ou um grupo de pessoas que compartilham crenças. A igreja é o povo de Deus, chamado e enviado a participar da missão divina no mundo. Amém? Então vou repetir para você que não prestou atenção. A igreja é o povo de Deus, chamado e enviado a participar da missão divina no mundo. Esta missão é uma iniciativa, não é uma iniciativa humana, mas é o reflexo do caráter missionário de Deus. Desde o início da criação, nós vemos um Deus que se move em direção ao ser humano caído. Desde que o homem pecou no Éden, como nós vimos aqui na lição, Deus então inicia-se um projeto missionário de resgatar para a glória dele, para o louvor dele, em vida eterna, homens e mulheres de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas. Deus está em missão, resgatando homens e mulheres caídos
restaurando vida, redimindo pessoas. E é nesse movimento que a igreja encontra a sua identidade e o seu propósito. Em João 4, 27 a 38, o texto que nós lemos, nós vemos Jesus em ação, mostrando aos discípulos dele como discernir e como se engajar na missão de Deus. Jesus os convida a levantar os olhos e perceber que os campos estão prontos para a colheita. Essa passagem não é apenas um relato histórico, ela é um chamado direto para você e para mim, para cada um de nós. E hoje nós somos desafiados a refletir. Estamos atentos à missão de Deus ao nosso redor? Estamos dispostos a nos engajar nessa missão, não com nossas ideias e planos, mas com o propósito de realizar aquilo que o Pai está fazendo? Assim como Jesus declarou que a sua comida era fazer a vontade de quem o enviou, nossa maior satisfação deve estar em viver para cumprir o propósito de Deus. Perceba que quando Jesus está lá no poço e os discípulos chegam, e os discípulos tinham ido comprar comida para Jesus. Quando eles chegam, eles não perguntam para Jesus o que ele queria, mas eles estão preocupados com o alimento de Jesus. E eles perguntam, e Jesus diz: eu tenho um alimento, uma comida que vocês não conhecem. E os discípulos ficam se perguntando, mas será que alguém trouxe comida para ele? Quando os discípulos fazem isso, eles simplesmente provam o ponto de Jesus lá nos 2 caminhos de Emaús. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Que Jesus está caminhando com eles, e aí Jesus fala assim, puxa vida, hein? Mas vocês são lerdos, hein? Jesus chama eles de lerdos. Vocês são devagar, meninos. Meu Deus. Que isso? Vocês não se lembram que estava escrito nas Escrituras a respeito dele, de que ele viria e sofreria, seria entregue nas mãos dos homens, seria morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. E o texto diz que Jesus, discorrendo por toda a lei e os profetas, mostrando na lei e nos profetas no Antigo Testamento, onde falava a respeito deles. E Jesus diz, vocês são lerdos, hein? Aqui é isso, os discípulos é nós somos lerdos também. Se a gente estivesse lá, a gente estaria fazendo a mesma pergunta. Será que alguém trouxe comida para Jesus? Mas Jesus não está falando de comida mesmo, de almoço. Jesus está falando, usando esse termo para exemplificar uma necessidade e um prazer. Jesus está dizendo, é a minha necessidade anunciar o Evangelho. Eu tenho necessidade, eu tenho fome. É necessário que eu pregue. É necessário que eu cumpra a missão do Pai. E não é apenas uma necessidade, a gente não come apenas porque tem necessidade, mas também porque é um prazer. Então eu aprendo uma coisa com Jesus aqui e a sua missão. A missão da igreja precisa ser feita em primeiro lugar porque é uma necessidade. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Essa é a necessidade que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9:6. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O Senhor Deus me enviou para anunciar o Evangelho e eu vou pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar. É uma necessidade pregar o Evangelho. Irmãos, eu não sei vocês, mas de vez em quando eu me pego muito preocupado. Muito preocupado. Quando eu estou no metrô lotado, quando eu estou num lugar onde tem muita gente, eu fico incomodado, que eu fico me fazendo uma pergunta. Meu Deus, se o Senhor voltasse agora, quantas dessas pessoas aqui estão salvas? Estão prontas? Eu imagino que essa era mais ou menos uma preocupação assim que angustiava o coração do apóstolo Paulo.
Quando ele chegava em cidades como Corinto, completamente entregue à idolatria, como em Atenas, como em Éfeso. E Paulo olhava para aquelas multidões, para as pessoas indo e vindo do mercado, dos navios, as pessoas indo e vindo nas suas vidas completamente sem salvação, absolutamente perdidas. E o coração do apóstolo se apertava, e ele tinha essa declaração na ponta da língua: ai de mim se eu não pregar o evangelho. É uma necessidade pregar o evangelho. Meus irmãos, 93 anos de história, e nós precisamos resgatar em nosso coração a ansiedade, a preocupação de pregar o evangelho. Os promessistas aqui mais experientes, mais raiz, aqueles que conheceram e ouviram histórias dos nossos pioneiros, de como aqueles homens eram ousados, corajosos, mas porque queimava no coração deles essa coisa: ai de mim se eu não pregar. O João Augusto da Silveira, que sai lá do Nordeste, deixa a família para lá e vem aqui para São Paulo, passa aqui em São Paulo, por esses lugares tudo, e vai sonhando em um dia que aquele movimento cresceria, as pessoas ouviriam o evangelho de Jesus, e sai pregando. O homem saiu para uma viagem de algumas semanas, ficou quase um ano fora de casa, porque tinha essa necessidade precisa impactar o nosso coração. Eu sempre me lembro de um pastor chamado pastor Eupídio, que ele tinha essa coisa no coração dele. Ele não perdia a oportunidade. Já contei isso aqui para alguns irmãos. Ele podia estar onde fosse. Um dia ele chegou no salão do meu pai. Eu era garoto, eu lembro disso. Ele chegou no salão do meu pai cortando cabelo. Tinha um rapaz esperando para cortar cabelo sentado no banco. Ele chegou, cumprimentou todo mundo. Era assim, um homem muito comunicativo, muito presença. Sentou do lado do rapaz, bateu a mão na perna do rapaz e falou: e a vida com Jesus, como é que está? O homem deu um pulo de susto. Mas tá indo para onde, meu irmão? Evangelho naquele homem. Aquele foi o corte de cabelo mais demorado daquele homem. Ele foi para cortar o cabelo. Há uma necessidade. Há uma necessidade enorme. Tem uma samaritana em algum lugar, com sede de Deus, desesperada, com o seu coração seco. E você tem a fonte das águas da vida. Você tem a fonte das águas da vida. Nós temos. Há uma missão a ser levada, a ser cumprida. E eu quero falar com você um pouquinho sobre essa missão. Eu quero abordar com você 3 pontos aqui. Primeiro, a igreja é o povo que está em missão no mundo. Por quê? Porque o seu Deus é um Deus missionário. Nós não fazemos missão porque nós somos espertos o suficiente para entender que nós precisamos fazer missão. Não, a igreja é o povo que está em missão no mundo porque o Deus dela é um Deus missionário. A igreja não tem uma missão. A igreja tem um Deus que tem uma missão. Nós não inventamos missão. Nós não ficamos sendo criativos para entender qual é a nossa missão. Não, a missão já está dada, a missão já está estabelecida. Deus é um Deus missionário, Deus está em missão. E porque Ele está em missão, nós estamos em missão. E nós cumprimos a missão que Deus estabeleceu, a missão que Deus faz. É a missão dele, que é a missão da igreja. É isso que nós precisamos entender. Não é difícil.
A igreja é chamada, levantada para colaborar, para participar da missão que Deus está executando. Querido, Deus está em missão nesse momento. Deus está em missão em São Paulo. Deus está em missão no mundo. Deus está em missão de resgate, em missão de redenção. Já está. Não precisa haver, e olha, a igreja primitiva nunca teve problema em entender qual era a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Vamos fazer hoje a gente faz assim, né? A gente faz uma conferência. Vamos fazer uma conferência mundial para descobrir qual é a missão da igreja. Essa conferência não faz sentido nenhum. Porque se uma igreja não sabe qual é a sua missão, ela perdeu o seu Deus de vista. Porque ela não tem, ela não estabelece, ela não pode dizer, a nossa missão agora é essa. Não. Jesus não falava isso. Jesus não ficava perguntando, qual é a minha missão? Não. Pergunte para o Senhor Jesus. Entre numa máquina do tempo, vai lá 2000 anos atrás, vai encontrar ele pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Pergunte, Senhor, qual é a sua missão? Ele vai dizer, a minha missão é fazer a vontade do meu Pai. E o que isso significa? Isso significa uma coisa muito simples. Jesus vai dizer assim, o filho não faz nada daquilo que ele não vê o pai fazendo. O filho faz tudo que vê o seu pai fazendo. Essa é a missão dele. Essa é a missão da igreja. O nosso grande problema quando nós perdemos o foco da missão, o problema não é que a gente perdeu o foco da missão, nós perdemos o foco do Deus que está fazendo, que está agindo no mundo. E uma igreja que perdeu a sua missão, perdeu o foco da ação de Deus no mundo. E uma igreja que perdeu a ação de Deus no mundo, ela não é mais uma igreja, ela é um clube social, é um local de entretenimento, é um encontro de pensadores filosóficos, é um encontro de religiosos, tudo menos uma igreja. Não existe igreja onde a missão de Deus não está sendo executada. A missão dele. Nesse sentido, a igreja só é missionária quando está olhando para o Pai e fazendo a missão que ela vê o Pai fazendo. Então a pergunta que nós precisamos fazer na segunda-feira é a seguinte. Segunda-feira, pastor? Segunda-feira. A vida acontece lá fora. Aqui dentro, não. Aqui dentro é um local de adoração. Na segunda-feira, a pergunta que você tem que fazer é, deixa eu olhar e ver o que é que Deus está fazendo. É assim, irmão. O que é que Deus está fazendo? Quais são os movimentos dele? E tenha sensibilidade, meu irmão. Eu estava conversando com o pastor essa semana. A gente estava para mudar uma igreja de lugar. E o local onde a gente queria replantar a igreja, simplesmente nós não achamos lugar para alugar, nada. Terrível, terrível. Fomos várias vezes, alguns lugares que nós encontramos não deu certo. Meu pai do céu. Um dia eu fiquei conversando com o pastor Felipe, falei, rapaz, eu acho que Deus não quer que a gente venha para cá, não. E é verdade. Pastor, mas Deus não quer? Você já ouviu uma história de Paulo, quando ele fala assim, eu vou para a Ásia. O Espírito Santo diz o quê? Não vai. O texto diz que o Espírito de Jesus o impediu. Não só disse que não ia. Se colocou contra. Deus é Deus, irmão. Deus estava em missão na Macedônia e Paulo querendo ir para a Ásia.
Olha isso. Aí Paulo dorme, levanta no outro dia e fala assim, vou para Bitínia, outro lugar. E o texto diz, e o Espírito do Senhor impediu Paulo. De novo. Não é para ir para a Ásia, não é para ir para Bitínia. Meu Deus, e agora eu faço o quê? Dorme. Foi dormir, sonhou. Ele viu um homem vestido de macedônio, falando como macedônio, e dizendo, passa a Macedônia. Era como Natan dormir e viu um cara vestido de baiano, falando como baiano, falando, passa na Bahia, painho. E ele levanta de manhã, ajunta a sua comitiva e diga, eu entendi que o Senhor quer que a gente vá para Macedônia. Vamos embora. E vai para Macedônia. E eu falei com o pastor, falei, rapaz, eu acho que Deus não quer que a gente abra igreja aqui, porque não é possível um negócio desse. Aí eu estava conversando com o pastor da igreja essa semana e disse, pastor, num local um pouco mais para frente, na casa de um irmão, está acontecendo um movimento. Um irmão me convidou, desviado da igreja, me convidou para ir lá na casa dele. Passamos ali o fim de ano, foi um momento muito gostoso com a família dele. O pastor se juntou lá 30 jovens na casa do irmão. E eu falei, vamos começar um estudo bíblico. O pastor atento, esperto. Começamos o estudo bíblico, pastor, tem 30 jovens naquele lugar. Ele falou, irmão, o Espírito está soprando para lá. É isso aí. Arruma um lugar e vamos em frente, conversa com a igreja, junta os irmãos, conversa com os irmãos, é isso. Sensibilidade, a questão é onde Deus está fazendo a missão. Sensibilidade, na segunda-feira você precisa ter essa sensibilidade, olha para essa cidade, olha para o seu redor, para os seus amigos, para os seus familiares, eu não sei, mas Deus está em missão nesse mundo, Deus está em missão nessa cidade, Ele está fazendo algo, e Ele nos chama para que nós possamos participar da missão dEle, não precisa inventar moda. Ele já está fazendo, Ele já está em missão. Você e eu só precisamos ter sensibilidade, coragem, dizer, eis-me aqui, Senhor, onde o Senhor está trabalhando, eu quero estar lá. Eu quero estar contigo, Senhor. Onde o Senhor for, eu quero. O que é que o Senhor está fazendo? Então a igreja é o povo que está em missão no mundo, porque Deus é um Deus missionário, Deus está em missão. Deus está em missão na sua casa, Deus está em missão no seu trabalho, Deus está em missão no seu vizinho, em São Paulo, no Brasil, no mundo. Deus está em missão. Amém? Glória a Deus por isso. Segundo aspecto, a igreja é o povo que está em missão no mundo. E o evangelho é o meio pela qual Deus executa a sua missão. É o evangelho presente na pregação da igreja que é a evidência da natureza da igreja. A igreja não é uma ONG. Por isso, a sua mensagem não é uma mensagem social. As obras sociais da igreja são importantes, são resultados da natureza da igreja. A igreja tem em sua natureza o amor de Deus. Porque Deus é amor e ama. Porque Deus é amor, a igreja ama, e isso resulta em obras de misericórdia. Mas a mensagem da igreja não é uma mensagem social. A mensagem da igreja é o evangelho de Jesus. A igreja não é um hospital. Embora ela tenha um trabalho importante de restauração. Mas a igreja não é um hospital. Esse negócio de igreja hospital não é a missão da igreja. Porque a igreja não é um hospital, a sua mensagem não é terapêutica. Você nunca vai vendo Jesus pregando e dizendo assim, você precisa se aceitar. Você precisa amar a você mesmo. A Bíblia nunca mandou você amar você mesmo, porque esse nunca foi um problema. Não existe um ser humano que não se ame a si mesmo, pelo contrário. Você se ama tanto que esquece de Deus. É falso esse negócio de que você precisa amar mais a você mesmo. Não existe nada em você que você ame mais do que a você mesmo.
O ser humano é egoísta em sua essência natural. Tudo que ele faz é para o seu próprio ventre, é para o seu próprio prazer. Quando alguém fala, você precisa se amar mais, essa pessoa está alimentando o ego do outro. Terapia errada ainda, né? Por cima. A igreja não é um hospital terapêutico. Ela cuida sim, ela faz aconselhamento, ela aconselha, ela tem um papel importante de aconselhamento. Mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja não é ser um hospital. Por isso a sua mensagem não é terapêutica, mas sim o evangelho poderoso, que tem o objetivo de ressuscitar o homem em uma nova criatura. Ressuscitar. Porque os curados ficam doentes de novo. Mas o novo homem em Cristo Jesus, nova criatura é. A igreja não é um clube de pessoas que se unem para estudar a Bíblia e tentar entender filosoficamente o que é o mundo que a cerca. Não. Paulo diz na carta aos Coríntios que quando esteve pregando o evangelho na cidade deles, Paulo não fez com palavras eloquentes de sabedoria humana para apresentar o plano secreto da salvação. Não. Embora os coríntios gostassem muito de filosofar, Paulo disse, quando eu estive no meio de vós, eu não usei de palavras eloquentes para falar a respeito do mistério de Deus. Por quê? Porque a igreja não é um clube de filósofos, não é um clube de pessoas que estão ali para tentar entender a vida, não. A igreja não tem um conceito ou uma ideia elevada para dizer ao mundo. Mas a igreja tem o evangelho, algo que até mesmo uma criança é capaz de entender e anunciar. A igreja cumpre a sua missão, dizendo ao mundo, através do evangelho, qual é o real estado do mundo. Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo. O homem naturalmente nasce, o homem natural nasce espiritualmente morto e totalmente inclinado para o mal. Todos os homens se desviaram e estão afastados da glória de Deus. A igreja tem o papel de dizer a verdade a respeito da realidade. O homem se tornou escravo do pecado, por isso ele está mergulhado em todo tipo de miséria, dor e sofrimento e tormento. Essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é dizer o que a realidade é a partir das Escrituras. A mensagem da igreja é dizer, não importa quem assume os governos desse mundo, o Senhor continua sentado no trono e de lá Ele governa céus e terra. O reino dele se estabelece sobre toda a realidade. A vontade dele é a única vontade e verdade que existe. Essa é a pregação da igreja. Essa é o evangelho da igreja. A igreja fala das misérias desse mundo, ela denuncia um mundo caído e quebrado pelo pecado. Mas também a igreja traz a boa notícia. Ela é a única que tem a revelação da boa notícia. Olhe para o mundo, meus irmãos. O mundo está desesperado. O mundo está tentando achar uma saída. Olha o que está acontecendo nos nossos últimos dias. O mundo está num medo terrível de entrar numa terceira guerra mundial. E os homens e as nações, os líderes da terra estão procurando um líder referência. Estão depositando as suas esperanças debaixo do sol. Mas a igreja tem uma verdade absoluta. A igreja sabe o que vai acontecer com esse mundo. A igreja sabe o que vai acontecer com os poderes dessa terra. A igreja sabe o que vai acontecer nos anos à frente. E, no entanto,
Porque ela perde o seu Deus de visão, perde o seu Deus de vista. Às vezes ela perde também a sua perspectiva da realidade. Eu tenho um medo de acontecer no Brasil que eu chamo de efeito Abacuque. Lembra do profeta Abacuque? Hoje eu estava na oração das 9 horas orando, quase boa parte da oração orando nesse sentido. Às vezes, irmãos, eu fico revoltado com as coisas que eu vejo acontecendo nesse país. O descaramento dos nossos líderes. Estávamos vindo para a igreja hoje, ouvindo o jornal, uma notícia que você deve ter ouvido. 47 juízes do nosso Brasil, em dezembro, receberam benefício de R$500 milhão cada um. Você ouve isso, você fica revoltado. E aí a gente começa a orar como Abacuque. Senhor, por que me fazes ver o mal? A gente começa a orar como Abacuque e diz, violência! Violência até quando, Senhor? Por que o Senhor me mostra essas coisas? É a oração de Abacuque. Abacuque ali, desesperado, vendo a corrupção de Israel se corrompendo, igualzinho o Brasil, irmão, igualzinho, sem tirar e nem colocar. O pobre sendo esfolado, sendo oprimido, sendo sugado, o rico ficando cada vez mais rico, a exploração, o litígio, a corrupção, o país sangrando. E Abacuque abre o coração, o profeta, diante de Deus. Por que o Senhor me faz ver isso, Senhor? Violência, violência. Em todo lugar, corrupção, maldade, malignidade do coração humano. E aí a parte que me deixa com medo é a parte seguinte, é quando Deus responde a oração de Abacuque. Deus vira para Abacuque, depois você lê o livro em casa. Deus responde para Abacuque e diz assim, olhe, eu estou levantando um poderoso exército. Eles são como gafanhotos. Velozes, atacam como enxame, impiedosos. Eu estou trazendo eles sobre essa terra. São como gafanhotos, são como praga. Eles vão destruir tudo isso daqui. De quem Deus está falando? Da Babilônia. Aí depois você dá um pulinho lá em Lamentações para você ver qual foi o resultado. Devastação. Chegou um tempo em que Deus não suportou pecado social, enviou sobre o seu próprio povo um outro povo que devastou. Eles só não foram destruídos por causa da fidelidade da promessa de Deus a Abraão, Isaac, Jacó e Davi. Mas o que eu estou dizendo com isso? A igreja, eu e você lidamos com Deus que lida com as coisas assim. O mundo não tem, meu irmão, essa verdade. O mundo não conhece essa realidade de como Deus é justo. Eu tenho medo de o efeito Abacuque nesse país. Uma hora que Deus vai chegar e vai falar, já chega. Já chega. Só tem um jeito de acabar com isso. É a hora que Deus envia o seu juízo. E aí, meu irmão, aí sofre todo mundo. Aí paga geral. Todo mundo sofre nesse negócio. Ah, mas é o Deus do Antigo Testamento. A Bíblia diz que ele não muda. Não há sombra de variação nele. E a Bíblia diz que ele está sentado no seu trono e ele faz justiça sobre a terra. Faz justiça. Vamos correr, para a gente terminar. A igreja cumpre a sua missão no mundo. Ela revela a realidade do mundo. Mas ela também tem uma boa notícia a se apresentar aos homens. Ela revela a boa notícia de Deus, de que há salvação, de que há graça, de que há restauração, de que há perdão. Ela tem uma notícia extraordinária, a melhor notícia que esse mundo pode ter.
é a igreja que tem. Em último lugar, a igreja é o povo de Deus que está em missão no mundo. E a igreja adventista da promessa faz parte desse povo. Amém? A promessa, e agora eu estou falando da instituição, ela não é a igreja de Deus no mundo. Ela faz parte da igreja. Nós não somos exclusivistas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós cremos que Deus tem o seu povo santo, eleito, salvo, em muitas placas, em muitas denominações. É aquilo que em teologia a gente chama de igreja invisível, é a igreja que Deus vê, é a igreja que só o Senhor contempla. A promessa faz parte dessa igreja. Ela não é um organismo perfeito, porque não existe organismo perfeito. A perfeição só existirá na glorificação. Meu irmão, se existisse igreja perfeita, não precisava de glorificação. Não existe movimento perfeito, não existe teologia perfeita. Todas elas são limitadas, todas. Mas todas elas têm o sopro da graça de Deus em alguma medida. E eu estou falando de igreja séria, estou falando de teologia saudável, estou falando de teologia bíblica. Ah, mas a igreja tal não tem teologia, a teologia lá é torta. É porque não é bíblica, então eu não estou falando dessa. Eu estou falando de igrejas que têm teologia bíblica saudável. Elas são limitadas e são alvo da bênção da graça de Deus. E aí eu quero deixar aqui uma fala para você. Para mim, para nós promessistas. Nós somos promessistas. Outro dia eu estava conversando com um irmão, apaixonado por uma outra denominação. Eu falei com ele, meu irmão, você acredita que Deus é soberano? Acredito, claro, pastor. Eu também, nós acreditamos nesse negócio. Deus é soberano mesmo. Eu sou daqueles que acreditam que Deus é soberano 100%. Esse negócio de Deus é soberano, mas... Não, eu acredito que Deus é soberano. Soberano. Acredito, pastor. Eu falei, tá, um Deus soberano, por que ele não fez você nascer nessa igreja aí que você tanto ama? Ele errou. Ele dormiu, deu uma cochilada, aí você nasceu e ficou um negócio assim meio torto. Deus não sabe o que está fazendo? Não sabe. Então, meu irmão, você está aqui, cumpre o seu ministério aqui, seja a bênção de Deus aqui, porque aqui o Senhor te trouxe. E está tudo certo. Deixa a igreja lá ser uma bênção. Para de falar mal dessa. Que é um negócio ficar falando mal da igreja. Ah, porque a igreja é fulano de tal, não sei o quê. Mas experimenta fazer isso com a sua esposa. Não vai dar certo, meu irmão. Ah, mas a outra é mais bonita. Todas são bonitas e todas têm a sua limitação. É porque você não casou com a outra. É assim que funciona. Às vezes a gente tem esse negócio, esse encantamento com outro ministério. O outro ministério é uma benção. Glória a Deus. Pela história do outro ministério, pelos pastores, pela teologia, pela dinâmica, pela perspicácia, Deus usa aquele ministério poderosamente. Aleluias! Mas há 93 anos atrás, Deus levantou um nordestino, mandou ele para o quarto dele, aquele homem foi orar, buscar Deus, o coração dele tinha sede de Deus. E ele orou, Senhor, eu tenho sede do Senhor. Me visita com o seu Espírito. E Jesus ouviu a oração daquele homem. Visitou ele, encheu ele da graça, encheu ele de poder, saiu anunciando o evangelho, pregando para todo lado. Um monte de gente creu no evangelho que ele pregou, o evangelho bíblico, saudável. Esse negócio atravessou décadas, chegou a você. Amém. Glória a Deus. E está tudo certo. O Senhor faz o que Ele quer com os seus servos, com a sua igreja.
Então é isso. É isso. Ah, mas a outra tem isso, tem aquilo. Tem tudo isso. Mas nós também temos alguma coisa. E o Senhor nos trouxe aqui. Aqui cumprirei o meu chamado. Aqui o Senhor estava em missão e aqui o Senhor me trouxe. Aqui cumprirei a missão de Deus. É assim. É assim. Aqui eu cumprirei a missão. O que é que preciso fazer? Como é que vai ser? Como é que é? O que tem que ser feito? Quais são os meus dons? É aqui. Vou aqui. Aleluias. Glória a Deus. É assim, meus irmãos. Para a gente concluir, a gente orar. E eu quero fazer algumas perguntas para você. Diante de tudo isso. Você tem participado da missão de Deus no mundo? Você tem participado da missão de Deus no mundo? Você está discernindo onde Deus está agindo e se engajando na obra que Ele está fazendo? Lembre-se, eu gosto muito da fala da missionária, eu esqueço sempre o nome dela, uma missionária americana que entregou a sua vida completamente a um projeto missionário na Venezuela, entre os índios. E ela disse assim, uma frase dela que toca muito é: eu não recebi um chamado, eu ouvi uma ordem e obedeci. É isso. Já reparou como é que Jesus chama os discípulos dele? Você não vê Jesus sentando, tomando café, horas e horas convencendo Pedro. Você? Segue-me. O que é isso? Uma ordem. Ah, mas é minha mulher, minha empresa de pesca, não sei. Você? Segue-me. Vem comigo, Pedro. A partir de hoje, você não vai pescar mais peixe. Farei de você pescador de homem. Vou te ensinar a pescar um bicho diferente. É isso. É isso, irmão. Pedro ouviu uma ordem. Ele não ouviu um conselho. Ele não ouviu uma sugestão. Ele ouviu uma ordem. E eu fui lá e obedeci a ordem. Pronto. Chega no céu, você pergunta para ele se ele se arrependeu. Meus irmãos, vamos ficar de pé, por favor, para a gente orar e terminar. Meu querido irmão, irmã, ore intencionalmente por discernimento. Para fazer a missão que Deus está fazendo, para participar da missão que Deus está fazendo, ore por discernimento, intencionalmente. Dedique tempo e oração pedindo a Deus que te mostre onde Ele está agindo ao seu redor. Tenha coragem, comece por aí. Isso é fácil de fazer. Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Abre os meus olhos, meu Deus, eu quero ver a sua obra, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Ore intencionalmente, para que você possa se unir à missão de Deus. Compartilhe o evangelho com alguém. Pense em uma pessoa próxima que precisa ouvir sobre Jesus. Eu não sei falar sobre Jesus, convide ela para vir para a igreja. Isso você consegue fazer. Talvez a pessoa só precisa de um convite. Deixa o Espírito Santo fazer o resto. Ah, mas na minha igreja tem uns probleminhas assim que eu acho que larga de bestagem. Eu já fui assim. Não vou levar não, porque na minha igreja não tem um som bom. Ó, vê. Jesus tinha, né? Maravilhoso o som de Jesus, né? Você acha que Pedro e João estavam preocupados com isso? Lá em Samaria, quando eles descem para Samaria. Deixa na conta do Espírito Santo. O Espírito sabe trabalhar. O Espírito sabe o que fazer. Conheço a história de um homem que foi na igreja, o pregador não foi no dia. O irmão da porta teve que assumir o púlpito. E a única coisa que ele sabia dizer na mensagem dele, repetidamente, era: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Naquele dia, um garoto de 12 anos, ouvindo aquilo, o coração dele foi aberto. O Espírito Santo abriu o coração dele e disse: Jesus me ama. Jesus me ama. Aquele garoto entregou o coração dele a Jesus. Aceitou Jesus naquele culto. Sabe quem foi esse garoto? Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores ingleses.
você não faz ideia do que Deus está fazendo. Mas você precisa acreditar que Ele está em missão. Então chame. Viva o Evangelho no seu dia a dia. Demonstre o amor de Deus de maneira prática. Pode ser ajudando alguém em necessidade, encorajando um amigo ou realizando uma obra de misericórdia. Lembre-se de que suas ações apontam para a mensagem que você carrega. E interceda pela sua igreja. Reserve um momento essa semana para orar pela Igreja da Promessa, por seus líderes, pelos membros, pelos ministérios, pedindo que Deus continue conduzindo fielmente a igreja em sua missão. Deus está em missão no mundo. E Ele escolheu você e a igreja para ser instrumentos em suas mãos. Levante os olhos e veja os campos estão brancos para a colheita e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Santo, o Senhor está em missão em São Paulo. O Senhor está em missão em São Paulo. O Senhor está em missão nesses apartamentos, nesses condomínios fechados, nesses apartamentos, meu Deus, enclausurados. Tem gente lá que o seu Espírito está falando, o seu Espírito está tocando. Ó Senhor, o Senhor está em missão, meu Deus, nessa cidade enorme, nessa cidade gigantesca, de milhares de pessoas. O Senhor continua redimindo homens e mulheres para a eternidade. E nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos, meu Deus, participar, meu Deus, da sua obra missionária. A obra é sua, pertence ao Senhor, é feita pelo jeito do Senhor, a partir dos valores do Senhor, ó Senhor, a partir das suas estratégias, e nós queremos, meu Deus, participar disso. Senhor, em nome de Jesus, usa essa igreja, usa, Senhor, essa igreja, meu Deus, para que ela possa ser instrumento da sua graça, para que ela possa, meu Deus, no nome de Jesus, ter o privilégio, a alegria de participar daquilo que o Senhor está fazendo. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos, dá-nos discernimento para entendermos, meu Deus, o que fazer, como fazer, meu Deus, para fazer aquilo que o Senhor está fazendo, no nome de Jesus. Tem misericórdia. E nós oramos a Ti, Senhor. Continue enviando, meu Deus, as pessoas. Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, prontos, meu Deus, para ensinar a essas pessoas, aqueles que foram eleitos. Ó Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos, meu Deus, ensiná-los a respeito de Jesus. Nós queremos discipulá-los a respeito de Cristo. Pai Santo, no nome de Jesus, usa-nos para a glória do Teu nome, para o louvor da Tua glória. Nós Te louvamos, Senhor. Aleluias.